Hoje eu quero compartilhar com vocês o milagre da cura dos 10 leprosos, né? E quero falar de 3 outros milagres que estão envolvidos nessa cura desses 10 leprosos. Lucas 17, 11 a 19. Antes da gente ler o texto, eu não sei se eu já falei aqui para vocês das razões pela qual eu pensei em fazer essa série sobre os milagres de Jesus. Eu me dei conta de que eu não me confiava muito que Deus pudesse fazer milagres. Ou que, se Ele já fez, por alguma razão a gente não estava merecendo esses milagres na vida da gente. E a minha percepção do milagre de Jesus era uma percepção estritamente física, orgânica, né? Então, você está doente e Deus opera esse milagre na sua vida, você fica curado, sarado. E lendo o texto e estudando os comentaristas, eles vão chamando a atenção para uma série de milagres que acompanham esse milagre de cura física. Um dos primeiros milagres mais impactantes, que a gente dá muito pouco valor para ele, é a nossa salvação. Era para a gente estar dando festa todos os dias. Todo dia era para a gente estar desejando dar uma festa pela graça de termos sido salvos por meio de Jesus. Eu não sei por que razão a gente perdeu essa perspectiva desse milagre que é a nossa salvação por meio de Jesus. Hoje eu quero falar de 3 milagres. O milagre da fé, o milagre da obediência. Você já pensou que a obediência é um milagre? Eu estou falando da obediência aos ensinamentos de Deus, é milagre. Se o Espírito Santo de Deus não operar esse milagre no seu coração, por mais que você queira, por mais que você se esforce, você não vai obedecer. Um outro milagre que eu quero falar é uma coisa que passa tão batido pela gente, que é o milagre da gratidão. O milagre do agradecimento. Nós precisamos pedir a Deus que Ele nos capacite a sermos agradecidos pelos milagres que Ele opera na vida da gente. Porque sem gratidão no nosso coração, você não multiplica o Evangelho, você não anuncia o Evangelho, você não dá importância ao próximo. O sentimento mais profundo que move o meu coração para viver na comunidade, na família de Jesus, é gratidão. É gratidão, é a única coisa que nos restou, é sermos gratos pelo milagre da salvação, pelo milagre da fé, pelo milagre da obediência na nossa vida. Se há algo que você pode oferecer a Deus, é essa gratidão que é para além da a sua gratidão limitada. A nossa gratidão humana, ela é condicionada. Eu sou grato se eu estou sendo beneficiado. Se eu não estou sendo beneficiado, eu não consigo ser mais grato. E eu estou falando de uma gratidão que vem do Espírito também, por isso é milagre. É uma gratidão que mesmo quando você não é favorecido, você é grato. Mesmo quando você é injustiçado, você é grato. Grato à presença de Deus na sua vida. Não grato porque está sendo injustiçado, mas grato porque mesmo injustiçado, o Senhor está ali com você, cuidando de você, fortalecendo você. Eu vou ler então
Lucas 17, 11-9 diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância. Gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava sendo curado, no caminho de ida para falar com os sacerdotes, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse, desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Eu, quando leio esse texto, eu falo: poxa, isso aqui não dá para mim. Nunca vou ser curado de nada na minha vida. Eu não seria capaz, se Jesus falasse para mim: você está doente. Jesus: olha, vai e fala com o sacerdote que você foi curado. Jesus nem disse: eu estou te curando. Ele não falou isso. Ele falou: vai. Eles obedeceram, foram. E no caminho, ainda com as chagas, ainda adoentados, no que eles foram caminhando, eles foram se dando conta que estavam sendo curados. Eu não tenho dúvida que Jesus está dizendo para a gente nesta manhã: volta para a sua vida, porque você está sendo curado. Volta para essa situação que você está vivendo, está trazendo dor e sofrimento para você, que você está sendo curado. Volta e viva a sua vida como se curado você estivesse. Essa é a atitude que Deus quer que a gente tenha. Como é que eu posso fazer isso? Pela minha força não dá. Pela minha força não dá. Esse primeiro milagre da fé, você lá em Efésios 2, versículo 8 e 9, diz assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, isso não vem da gente, mas é um presente dado por Deus. Eu quero te lembrar que fé é presente que Deus está te dando nesta manhã. Isso não vem de você. A gente sabe disso, mas a gente tem que relembrar isso, lembrar de novo. A gente tem, como fala lá em Jeremias, Lamentações, né? A gente precisa trazer sempre a memória daquilo que me dá esperança. Olha o que ele fala no versículo 9. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Você não fez nada para ser salvo. Por mais que você se esforce, você não vai conseguir ter fé, a fé que você precisa para receber o milagre de Deus, que Deus vai operar na sua vida. Jesus te abençoe muito por esse carinho seu, tá? Zé é um amor de pessoa. Fé é dom. Eu preciso me lembrar disso. Eu preciso lembrar que fé é um dom de Deus para a nossa vida. Senão você fica achando que você não é de nada. Porque você lê a Bíblia, vê tanta gente sendo abençoada na Bíblia, e você não tem fé, você não tem esperança, você não consegue ficar alegre mais, porque você acha que é algo que você
tem que buscar em você. Efésios 2, 8 diz assim: vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é presente. Eu tenho que pedir, Deus me dá mais fé. Para eu viver todo dia, para eu sair da minha casa todos os dias, eu tenho que dizer: Senhor, me dá coragem, me dá ousadia. E Ele dá. Se você pedir. Salvação não é um esforço nosso. Tudo na nossa vida, na vida com Jesus, não tem a ver com o nosso esforço. Mas eu preciso me esforçar para pedir a Deus tudo o que eu preciso. Faz sentido, gente? Eu dei um nó aí agora. Ainda que eu me esforce para viver os ensinamentos de Deus, eu não vou conseguir. Mas eu preciso me esforçar para pedir a Deus que Ele me dê toda a possibilidade e condição de eu viver. Amém? Então, o milagre, por que é milagre da fé? Porque essa fé é Deus que dá. E essa fé, eu não mereço essa fé. Quem é que merece essa fé? Quem conquistou essa fé por mim, por você? Jesus. Deus olha para Jesus e derrama fé na nossa vida. Deus olha para Jesus e renova a nossa esperança. E se você olhar para Jesus, você vai perceber a fé sendo derramada sobre a sua vida. Nós precisamos olhar mais para Jesus. Menos para os nossos problemas, mais para Jesus. Ler a palavra, orar. O nosso foco precisa ser Jesus. 1 Coríntios 12 fala dos dons espirituais. Dom, aquilo que Deus nos dá, que a gente não tem. 1 Coríntios 12, versículo 9. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para a outra dá poder de curar. Então, se você quer ter fé, você tem que pedir. Senhor, me dá mais fé. Todo dia você pede. E não tem que ter vergonha de pedir. Porque Deus sabe que você não tem. Ele tem que te dar. Deus sabe que a sua fé dura pouco tempo. E Ele precisa renovar a sua fé diariamente. Amém? Milagre da fé. O segundo milagre que aconteceu juntamente com a cura dos leprosos foi o milagre da obediência. Eu sempre me considerei uma pessoa muito obediente. Se vocês perguntarem para minha mãe, provavelmente ela vai dizer: não, ele sempre foi muito obediente, né? Mas, em relação ao Evangelho, uma pessoa que deseja, que gosta de ser obediente, você, quando tenta praticar o Evangelho segundo os seus próprios esforços, é um sofrimento muito grande que você não consegue. Eu estou falando assim de alguém que quer obedecer, que tem prazer em obedecer, que deseja obedecer, que se planeja, se programa para obedecer. Quando se trata do Evangelho de Jesus, você não consegue. Não dá. Sempre falta alguma coisa. Sempre falta algum detalhe. Obediência é um milagre. Você tem que pedir isso a Deus também. Senhor, eu quero te obedecer. Me faz te obedecer. Me dá condições para eu te obedecer.
E sabe onde é que está isso? Na Bíblia. Filipenses 2:13. Eu vou ler aqui na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Diz assim: Filipenses 2:13. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Na nossa revista atualizada ou na NVI você pode ler para a gente, Nádia, aí? Filipenses 2:13. Obrigado, gente. Amém. Obrigado, equipe maravilhosa aí de trás. Vocês são bênçãos de Deus, viu? Deus abençoe vocês. Ian, Ingrid, Bárbara, Mark, Deus abençoe vocês. Gente, até para obedecer a Deus. E eu vou dizer mais. Eu fiquei iludido muitos anos que eu era muito obediente aos meus pais. Descobri que eu não era. Porque até para obedecer aos nossos pais, se o Espírito Santo de Deus não te der condições para isso, você não obedece também. Você já pensou que obediência é um milagre? Você tinha pensado nisso? Que você, para obedecer a Deus, tem que pedir para Ele te dar condições de você obedecer? 2 Coríntios 10 diz assim: pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. A tristeza que o Espírito Santo de Deus produz no nosso coração, ela promove você à salvação. É uma tristeza diferente, é sobrenatural. É uma tristeza que não te humilha. É uma tristeza que não falta com respeito a você. É uma tristeza que te aproxima do amor e do cuidado de Deus. Gente, aonde é que a gente vive essa experiência? Que lugar, que outro lugar é possível você viver uma experiência de um Deus que te ama tanto assim? Que traz você para a obediência dele com respeito, com carinho, com cuidado, com amor. Na segunda parte do versículo de 2 Coríntios 10 diz assim: mas a tristeza do mundo produz morte. Quando eu fico triste, por alguma razão, a minha experiência de tristeza, a experiência humana de tristeza, ele está dizendo que ela produz morte. Mas a experiência de tristeza que o Espírito de Deus opera no seu coração, produz salvação. E aqui no texto diz assim: e nisso não há motivo para alguém ficar triste. Como é que eu posso ficar triste num relacionamento em que eu sou profundamente respeitado, profundamente compreendido, profundamente amado, considerado? E até quando Deus diz não para mim, é um não que me abençoa. É um limite que me traz esperança. O texto chama a atenção de que apenas uma pessoa voltou. A pessoa mais improvável voltou. Mais improvável, um samaritano. Os outros eram judeus. E os comentaristas falam assim: só a doença para colocar, naquela época, um judeu e um samaritano na mesma comunidade, convivendo juntos, porque eles se odiavam. Samaritano para o judeu era uma pessoa de raça inferior,
que Jesus está dizendo para a gente é que quem deveria voltar não voltou. Quem tinha um compromisso de voltar, não voltou. O mais improvável voltou. E agradeceu. Nós somos o mais improvável, eu e você. Nós somos esse mais improvável, de quem não se espera nada. De quem não se espera nada. De quem as pessoas à sua volta não esperam nada. Nós somos o mais improvável. E esse só voltou porque Deus operou o milagre da gratidão no coração dele. Nós precisamos entender isso. Existe a gratidão humana, eu posso ser como homem grato, mas a gratidão do Espírito Santo de Deus é diferente. Ela não é condicionada à situação que eu estou vivendo. Se pensar que o samaritano caiu de joelhos diante de um judeu, que o curou, mas a vida toda esse samaritano foi desconsiderado, desrespeitado, desvalorizado. Só o Espírito Santo promove um tipo de gratidão no nosso coração que transcende todas as barreiras. Domingo passado, o Duca falou de Saulo. Ele falou assim que a gente deve orar pelas pessoas que nos perseguem, porque a sua oração vai transformar o coração dessa pessoa e essa pessoa vai abençoar muitas vidas. Eu levei isso muito a sério. Gratidão é um milagre de Deus, que Ele opera no seu coração. Eu fiquei assim, nossa, eu não vou viver nenhuma experiência de milagre na minha vida porque eu não voltaria. Nem sei se eu iria ao sacerdote quando me visse curado. Eu já conheci muita gente que foi curada e sumiu da igreja. Porque a cura da alma não aconteceu. O Salmo 50 diz assim, olha Deus falando, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Desculpa, o salmista falando isso. Olha que figura linda, sua gratidão, você ofertar a sua gratidão como sacrifício a Deus. Deus se sente honrado. Aí você vai dizer, mas eu não consigo ser grato. Pede para ser grato. Pede para que o seu coração esteja cheio de gratidão a Deus que te ama. E Deus vai se sentir, Ele se sente honrado. Ele está dizendo aqui, me honra. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, me honra. E eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. 1 Tessalonicenses 16, 17, 18 diz assim, estejam sempre alegres. Que alegria é essa que ele está falando? Se não é o milagre de estar alegre em Jesus Cristo. Eu só posso estar sempre alegre se o Espírito Santo de Deus
me fizer alegre, diante de qualquer situação que eu esteja vivendo. Orem sempre. Hoje na escola dominical a gente entendeu que isso também é uma operação do Espírito Santo de Deus. Ora sempre. Quem pede a Deus para que ore sempre? Porque é uma ação do Espírito na vida da pessoa que coloca essa pessoa nessa disposição de orar sempre. Tem que pedir. Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo. Qual é o motivo da nossa gratidão? É o que eu recebo, é o que eu recebi para sempre, definitivamente na minha vida. É a minha salvação. É por isso que eu tenho que estar agradecido. Se você é salvo, tem o Senhor Jesus ao seu lado, não importa a situação que você esteja passando. Você é grato não pelo sofrimento que você está vivendo. Você é grato porque você tem um Deus que te ama e que enviou o Filho dele para te salvar. E é para sempre essa salvação. E a presença dele na sua vida é uma presença que te alegra sempre. Versículo 19, ele diz assim: não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Se você não pedir, se atrapalha. Se você não pede os milagres, o milagre da fé, se você não pede o milagre da obediência, se você não pede o milagre da gratidão, está atrapalhando o Espírito Santo. Deuteronômio 8, 17 diz assim: portanto, não pensem que foi com a sua própria força e com o seu trabalho que vocês conseguiram todas as riquezas. Lembre do Senhor nosso Deus, pois Ele é quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. É Ele que dá força para a gente. É Ele que dá ânimo renovado para a gente. Eu cheguei à seguinte conclusão, estudando esses milagres. Eu tenho dificuldade de pedir ajuda. Falei, estou perdido. Porque se o recurso não está em mim, está em Jesus, e eu tenho que pedir ajuda para tudo. Aí eu falei, Senhor, eu quero pedir, eu peço, eu quero que o Senhor me liberte da minha dificuldade de pedir ajuda ao Senhor. Eu quero todos os milagres que eu tiver para a minha vida. E para a vida das pessoas que estão à minha volta. E para a minha comunidade. Não era para a igreja estar passando necessidade financeira. A gente precisa pedir o milagre de dizimar, o milagre de ofertar. Que Deus nos abençoe e nos faça ousados nesse sentido. E eu não estou pedindo que você dizime, oferte o que vai te faltar, é o que vai sobrar. Você vai dizimar, ofertar, vai sobrar e vai sobrar ainda. Vocês aceitam esse compromisso diante de Jesus nesta manhã, de pedir a Ele tudo o que vocês precisarem, em nome de Jesus? Aceitam? Amém? Quero ouvir mais forte. Amém? Amém. Vamos orar, queridos? Deus amado, nós te louvamos. E a gente quer esse milagre da fé. A gente quer esse milagre da obediência. A gente quer esse milagre da gratidão. A gente quer o milagre da cura física, Senhor. Que o Senhor cure todas as doenças. No nosso meio. Continua, Pai, nos abençoando. Continua enchendo o nosso coração desse milagre da gratidão.
essa gratidão sobrenatural, essa obediência sobrenatural, essa fé sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus. Amém.